A graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Outra vez a gente tive uma conversa com a irmã aqui da igreja sobre blusa de bolinha, né? Aí a Camila falou que não pode blusa com bolinha. Só se passar o papo a bolinha, viu, para tirar. Aí pode. Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Hoje não foi nada combinado, irmãos, mas o Senhor quer trabalhar no nosso exterior, viu? Essa questão toda de problema, aflição, afligidos, que essa palavra dessa noite possa te encontrar, assim como me encontrou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Aleluia. Abram aí suas Bíblias no livro de Abacuque, profeta Abacuque, Velho Testamento, passa lá os profetas maiores, vem Daniel, Joel, Oséias, Miqueias, chega em Abacuque. Aleluia. Deixa ela aberta aí, a gente já vai ler esse texto, que é maravilhoso. Essa mensagem de hoje, ela na verdade, que tem encontrado meu coração nesses dias, é uma mensagem que, na verdade, ela é uma pergunta. É uma pergunta, o título dessa mensagem é uma pergunta, e a pergunta, ela é: até quando? Até quando, Senhor? Esse é o título dessa mensagem, e é essa mensagem que tem permeado meu coração, e vocês vão entender o porquê. E talvez muitos de nós hoje aqui estejam com um coração também como o meu, ou talvez esteja clamando exatamente fazendo essa pergunta, esse clamor, esse grito urgente da alma: até quando, Senhor? Quem de nós nunca fez esse tipo de declaração? Quem de nós nunca fez esse tipo de declaração? Quem de nós nunca olhou para o lado e teve medo? Quem de nós nunca teve pavor, teve um profundo sentimento de angústia, a ponto de dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E para isso, para a gente entender um pouco disso e receber esse consolo de Deus nessa noite, a gente vai ler aqui o livro de Abacuque, apenas os capítulo 1, do verso 1 ao 4, e a palavra do Senhor diz assim: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Porque preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso, a justiça é corrompida. Até aqui, irmãos, eu desafio os irmãos a lerem Abacuque em casa, são apenas 3 capítulos, mas com uma profundidade de resposta e de encontro para a alma aflita. Eu desafio os irmãos, mas a gente vai ficar só nessa parte por enquanto. Aleluia. A verdade, irmãos, é que a gente não sabe muito sobre esse homem, sobre Abacuque. A gente não sabe muito, a Bíblia não fala muito sobre sua descendência, família e tudo mais, mas o que é importante a gente saber é que esse homem é um profeta de Deus. Ele era um profeta de Deus, e na narrativa deste livro vai mostrar que Abacuque teve 2 queixas, Abacuque teve 2 perguntas, seguidas de 2 respostas de Deus. Então no capítulo 1 tem as 2 perguntas de Abacuque, seguida da primeira resposta do Senhor, enquanto no capítulo 2 tem a segunda resposta do Senhor. Porém a primeira resposta desse Deus, ela é difícil de engolir, é ruim de engolir, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente.
Abacuque era um profeta angustiado, que lamentava a impunidade e a injustiça de Judá. Abacuque, ele estava inconformado, irmãos, diante do aparente silêncio de Deus. É o que nós cantamos hoje aqui, né, que o Marquinhos ministrou, né, que ele não ouve, não é isso? Mas é a resposta aí, vem um consolo. Cristo te ouve, escuta as suas orações. Mas ele estava aqui inconformado diante do aparente silêncio de Deus. Abacuque, ele via a corrupção e ficava inconformado. Aí você fala, mas é normal isso? Normal nada. Tem gente que vê a corrupção e nada mexe dentro de si. Nada mexe. Não fica nem doído, dá risada ainda quando vê um trem desse acontecendo. Mas esse Abacuque não, ele estava inconformado diante de tanta idolatria, ele estava inconformado diante do pecado rolando solto. Esse homem aqui, esse servo de Deus, esse nosso irmão, ele estava em crise, ele se encontrava em crise, porque ele achava que Deus tinha parado de se preocupar com o povo. Ele tinha achado que Deus tinha parado. Ele começa o livro clamando, gritando, um grito urgente, até quando? Eu queria abrir um parênteses aqui. Irmão, você acha mesmo que Deus parou de se preocupar com você? Permita o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, hein? Você acha mesmo, irmão, que Deus não se preocupa mais com a sua dor? Você acha mesmo que Ele esqueceu de você? Que seus problemas são só seus? Deus está nem aí? Você acha mesmo, irmão, que o Senhor se esqueceu de você? Eu, quando penso essas coisas todas, eu lembro daquele louvor da irmã Cassiane, que fala que quando Deus fica em silêncio, é porque está trabalhando. E a gente se revirando, né, de um lado para o outro, porque Deus não fala. Eita, Deus bondoso. Irmão, você acha mesmo que o Espírito Santo não sabe o que faz? Você acha assim que um belo dia o Espírito Santo ele acorda assim, daquela espreguiçada, fala, uai, hoje eu estou meio perdido, acho que é muita demanda, eu estou meio perdido. Ai, ai, você acha mesmo, irmãos, que o Senhor não te conhece, não sabe da sua dor, não sabe do seu clamor? O silêncio de Deus, irmãos, ele estava trazendo um incômodo profundo à alma deste homem. Um incômodo profundo diante da perplexidade que os olhos deste homem estavam vendo. Parece que esse profeta ele estava mais ou menos nessa condição aqui, como que se Deus tivesse parado de se preocupar com o povo. Este homem aqui, Abacuque, ele viu Nabucodonosor ali chefiar o mais novo império do mundo. Ele viu ali o reino da Babilônia marchando triunfante para derrubar o povo de Judá. Ele viu a mais nova potência mundial sendo levantada pelo próprio Deus. E que a gente vai ver isso lá no verso 6. Para que a gente entenda, o rei Josias morre, era um rei que tinha trazido de novo a questão da lei e tudo mais, mas ele morre, então Joaquim assume o trono, um rei iníquo para ajudar, e a lei então ali, a ordem já não existiam mais, a justiça estava sendo torcida, o povo brigando e discutindo o tempo todo, violência, destruição, opressão, e briga e mais briga entre o povo o tempo todo. Parece que esse trem ficou só lá no passado, né? Mas não. Eu vou contar uma história para vocês. Essa semana, Camila e eu passamos um sufoco, irmãos. A gente estava descendo aqui a Rio Negro de carro e entramos na rua da igreja, aqui, na rua da igreja. De repente, do caldeirão do inferno, só pode,
me surge um cara, sabe, com esses caminhãozinhos de trabalho, assim, tá acelerado, sabe, aqueles que a frente até baixa, assim, né? E aí esse homem fez uma curva, entrou e queria passar de tudo que era jeito, não tinha para onde ele passar, a não ser por cima de nós. Tinha ônibus de um lado, moto do outro, e a gente segurando o carro aqui, e Camilo clamando, e esse homem veio e quase bateu no carro, e eu fiz, sangue de Jesus tem poder. Quando acontece esse trem, eu já abro para a pessoa passar. Mas esse homem não quis passar não, ele ficou atrás. Quem dirige sabe, esse momento de angústia, e esse homem colava no carro, e dava murro na própria porta dele, eu nunca vi um negócio desse, e batia na própria porta, e ele avançava, e ele queria de tudo que era jeito, eu falei, eu abri de novo, ele passa, e ele não passava, e eu falei, se eu parar o carro, ele vai entender que é briga, vai ficar pior, aí eu falei, sangue de Jesus tem poder, continua mandando, a ideia que a gente teve, falou, tira uma foto, filma, sei lá, né, vai que dá ruim, aí depois a gente consegue alguma coisa. Irmãos, resumindo, o Senhor nos xingou de tudo que é nome. E quando o semáforo fechado, o carro parou no semáforo, esse homem desceu do carro dele e veio para cima de nós. Vocês acreditam nisso? Veio para cima de nós e falou um monte de coisa, e tal, e queria derrubar o carro, bater no carro, e eu lá assim, e o velho homem aqui, não dá boi para ele não. Ô velho, você é maior que ele, vai lá, você sabe resolver. E o novo homem Cristo aqui, não vou discutir. E o velho homem, vai lá rapaz, seja mole não, hein? Você está diante da sua esposa. Você está certo. Eu falei, misericórdia. O que eu quero dizer, irmãos, graças a Deus está tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que as aflições que Abacuque sofreu, eu acho que a gente também está sofrendo. Se você não está sofrendo, irmão, ou você é um ser alado, um anjo celestial, alguma coisa desse tipo, ou está frio, que não está vendo mais nada, e só Jesus. Alguma coisa das duas é. Quantas vezes, irmãos, esse lamento urgente, ele surge no nosso coração? Até quando, Senhor? Quantas vezes surge isso? Diante da enfermidade que você talvez esteja passando, ou talvez alguém dentro da sua casa, da sua parentela, gente doente dentro de casa é duro, conviver com um parente acamado é uma coisa dura, e vem esse clamor dentro de nós, até quando, Senhor? A questão, o ponto, a pergunta é aqui, qual é o até quando que você tem clamado aí? Qual é o até quando que você tem clamado? Será que talvez é o filho nas drogas? Até quando? Qual é o até quando que você tem clamado? Será que talvez seja um marido que não se converte de jeito nenhum? Rapaz, é bom, paga as contas em casa, é amoroso com as crianças, é educadinho e tudo mais, mas é um coração duro que não se converte de jeito nenhum. Qual que é o até quando que você tem clamado aí, irmão? Será que é aquele processo enroscado na justiça, que de ano em ano te incomoda, te assombra, te perturba, você tem que comparecer lá, senão dá ruim para você? O que é, qual é esse clamor, qual é o até quando que você tem clamado aí? Será que é a porta de um emprego sendo aberta? Será que é um casamento infeliz? Sei lá, regado a traição? Qual é o até quando que você tem clamado, irmão? Abacuque, ele pergunta aqui para o Senhor, por que o Senhor permite eu olhar essas coisas? Por que o Senhor permite eu ver essas coisas? Mas será que só foi Abacuque que falou isso? Por que é que o Senhor permite eu ver essas coisas? Ou você nunca falou um trem desse? Só que mal sabia Abacuque que o Senhor ele já estava fazendo algo. Só que a resposta do Senhor não agradou o profeta. O que aconteceu aqui foi que a resposta do Senhor não agradou o profeta. A resposta do Senhor foi ruim de engolir.
Deus responde para Abacuque: os babilônicos, eles estão chegando, eles virão contra Judá, eles servirão como juízo contra Judá, contra o meu povo. E no verso 6, a palavra do Senhor fala que eu, o Senhor, é que levanto esse povo caldeu, esse povo babilônico, e mostra que o Senhor então tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre um povo ruim, inclusive sobre um cenário político, inclusive sobre os seus próprios propósitos. O verso 6 mostra que é o Senhor que tem controle sobre todas as coisas. Irmãos, é duro você clamar, não é? E vir uma resposta dessa. É ou não é? É duro você clamar a Deus por algo, e a resposta de Deus, quando vem, não é aquilo que você espera. É duro quando isso acontece. Você faz um clamor, e quando vem a resposta, não é aquilo que você esperava. Parece que a coisa vai ficar pior. Às vezes, irmãos, eu acho, sabe o quê? Que a nossa cultura evangélica, ela tem alguns defeitos, né? Ela tem alguns defeitos. Não estou dizendo que a Bíblia tem defeito, ou Deus tem defeito, estou falando nada disso, estou falando na cultura evangélica. Ao longo da história ela tem alguns defeitos. E sabe qual que é um dos defeitos da cultura evangélica? É que ela deixa nós seletivo. A gente fica seletivo numa posição de julgar as coisas. É ou não é? Quer ver só? Quando a profecia é boa, o que a gente faz? É de Deus. Oh glória, aleluia. Dá até uma aleluia. Mas quando a profecia é ruim, o que a gente fala, irmãos? Está amarrado, chuta que é laço. Sai de ré, irmão, não fala nada. Se for para falar isso, não fala. A gente fica seletivo, porque a gente coloca em duas bacias de pesos, de medidas. Se é boa, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se é ruim, a gente avalia e fala: então não é de Deus, não é bom isso. Só que isso não é bíblico, irmãos, porque você imagina Jesus olhando para os seus discípulos, aquele Jesus que tinha multiplicado pão, peixe, tinha curado, tinha feito pregações maravilhosas que confrontavam o coração daquele povo, deixava os fariseus confusos, os mestres da lei, os sacerdotes, enfim, imagina aquele Jesus que fora prometido para libertar o povo. Ele olha para a cara dos discípulos e fala assim: mas é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue nas mãos dos homens e morra, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Pensa numa notícia ruim dessa. O que tinha sido prometido ao longo de anos e anos e anos, de repente chega com uma conversa dessa: é necessário que ele padeça e morra. Era ruim para Israel essa notícia. Tem um pregador que a gente ama muito, é o pastor Paulo Borges Júnior. Quando vocês puderem, assistam lá, é lindo, viu? Carinhosamente a gente chama de Paulo Júnior. Ele faz uma brincadeira com isso. Ele fala assim que Jesus só foi para a cruz porque ele nasceu, que ele veio naquele tempo antigo. Porque se Jesus tivesse vindo no tempo de hoje dos evangélicos, ele nunca teria ido para a cruz. Porque na hora que descobrisse que Jesus ia padecer na mão dos homens, as irmãs do círculo de oração, Maria, o que é isso? O menino é bom, cura, prega, santifica, purifica. Um menino bom desse, sem pecado, promissor, não vai morrer não. Nós vamos subir monte, nós vamos fazer 21 dias de jejum, aleluia. Menino Jesus não vai morrer, é coisa nenhuma. Quem tem que morrer são esses miseráveis aí, não Jesus. Ele faz essa brincadeira, é verdade, é ou não é? Porque nós nos tornamos seletivos e não gostamos mais de ouvir uma conversa desse tipo. Nem sempre, irmãos, uma resposta ruim de Deus, ruim de se engolir, não quer dizer que ela não vem de Deus, não quer dizer isso. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia,
o Senhor, aquele mesmo que a gente sabe que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, esse mesmo Deus, esse Senhor que a gente sabe que não é homem para mentir, ele olha para Abacuque e diz: Abacuque, escreva isso, escreva esta visão, mas escreva de tal forma que todos possam ver, aqueles que estão de perto possam ver, os que passam correndo possam ver, eu parafraseando aqui, os que estão de longe consigam enxergar, os que estão de perto veja, mas que todo mundo consiga ver o que eu vou dizer agora. E o Senhor então diz para Abacuque: vai se cumprir, Abacuque, vai se cumprir. E é o que o Senhor fala para mim e para você: vai se cumprir, irmão. E espera. Se essa promessa ela vai demorar a se cumprir, espera, ela não vai falhar. Ela não vai falhar. Saiba, irmãos, que duas qualidades para um crente é perseverança e paciência. Coisa que nós não temos, eu pelo menos não tenho, e tenho que desenvolver isso dia após dia, dia após dia. Tem gente que é perseverante, tem gente que é paciente, nós não somos. Você quer fazer um teste se você é paciente ou não? Na fila do pedágio que abre direto, se um carro parar na sua frente. Se você não reclamar, é porque você é paciente. Se você reclamar, já sabe, não tem paciência nenhuma. Uai, se o trem é para passar direto, por que eu tenho que parar aqui, não é isso? Mas perseverança e paciência é uma ardente expectativa que vai dar certo. E a gente precisa desenvolver isso. Essa ardente expectativa que vai dar certo. Perceba, irmãos, que ao longo dessa conversa de Abacuque e o Senhor começa a refrescar a alma aflita deste profeta, dizendo que tem um tempo determinado para tudo acontecer. O Senhor começa a dizer para Abacuque: não vai falhar, não vai atrasar, vai se cumprir, espera. Abacuque, perceba que Abacuque, a gente já conhece a história, mas ele começa com um lamento queixoso: até quando, Senhor? Mas no final desse livro a gente vê que Abacuque ele termina com uma resolução do profeta, resolução de suportar o severo e inevitável juízo de Deus, mas ele termina consolado por isso, ele termina aleluiado por isso, ele termina de uma forma diferente de como ele começou. Na sua casa, irmão, você lê Abacuque, o capítulo 2, você vai perceber que tem 5 ais no capítulo 2, 5 ais, e quando a Bíblia está falando ai, irmão, bota a barba de molho, porque é muito sério isso. Na minha versão, ela não está falando ai daquele, mas ela está falando que aflição. Quer ver só? A primeira está falando assim, ó: que aflição espera vocês, ladrões. Isso é o Senhor falando, é Deus falando para Abacuque e para o povo e para nós. Que aflição espera vocês, ladrões que ficam ricos pelas extorsões. Até quando vocês continuarão desse modo? Olha a segunda: que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Que aflição esperam vocês que dão bebida a seus companheiros. Que aflição esperam vocês que obrigam os seus companheiros a beberem para depois ficarem zombando. Que aflição espera vocês que ficam dizendo a ídolos de madeira e de pedra, ídolos mudos. Que aflição. É isso que a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 2 de Abacuque. Só que a gente vê que esse irmão, ele tem uma fé sólida, e uma fé sólida confia humildemente. Uma fé sólida confia humildemente. Me lembra Jó. Quem lembra de Jó? Tudo errado, né, irmãos? Tudo errado na vida de Jó.
A vida social de Jó foi ruim, a vida financeira de Jó foi destruída, a vida moral de Jó foi queimada, foi arrasada, porém a sua vida espiritual, ela continuava. Jó foi amaldiçoado pela própria esposa, os amigos vêm para consolar Jó, não consegue, depois a história fica confusa, mas depois de tudo isso que Jó passa, ele faz uma das mais lindas declarações que a Bíblia tem relatada, que é: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que seja assim na minha vida e na sua, irmão. Que seja assim, que a gente não conheça Jesus de apenas ouvir falar, mas que a gente conheça Jesus dos nossos olhos veem. A tempestade de questionamentos aqui de Abacuque, ela vai dando lugar ao consolo de Deus, ao consolo de que não importa as circunstâncias, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, e o Senhor então fala para Abacuque: espera, Abacuque, pois eu estou agindo. Essa questão da espera é duro, né, irmãos? A questão da espera é um negócio difícil para crente, é ou não é? A espera dói. Muitas vezes a espera consome a nossa vida. Muitas vezes esperar enche o nosso coração de tristeza e de amargura. Muitas vezes, quando isso acontece, a gente tenta ajudar Deus, é ou não é? Esperar, principalmente quando a gente faz um plano, a gente proposita algo. Eu lembro a primeira vez que eu fui comprar meu primeiro carro. Eu tinha uma moto, né? E quis comprar meu primeiro carro. Eu vou vender a moto, vou comprar um carro. Mas também não tinha condições, porque a moto também estava financiada, já sabe, né, gente? Aí você vende, paga a dívida e tal, mas eu queria comprar o carro de todo jeito. E fiquei com aquele trem na minha cabeça. Um belo dia eu fui lá na Santa Efigênia e comprei, sabe a primeira coisa que eu fiz, gente, para o meu carro? Sem ter o carro, comprei o som. Hoje os carros são modernos, eles vêm com aquela telinha de multimídia, tudo, já vem tudo pronto, assim, já vem configurado, parece que o vendedor já pega o seu telefone, quando você entra, ele já fala o teu nome, uns negócios assim, mas um tempinho atrás não tinha esse negócio, e aí eu fui na Santa Efigênia e comprei o som e os alto-falantes. Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou: o que é isso? Eu falei: som alto-falante, do quê? Do carro. Que carro? O meu. Que carro que é seu? Eu falei: vai chegar. Meu filho, mas você não sabe esperar, não. Eu acho que muitas vezes o nosso clamor é o mesmo que Abacuque teve. Até quando, Senhor? Eu não sei a dor que você tem passado, nem sei quanto tempo você tem vivido essa dor, essa angústia, esse problema, essa solidão. Tem gente casada que vive só. Tem filhos que têm os pais vivos dentro de casa e vive só. Eu não sei como que está esse seu clamor, até quando, Senhor? Ou talvez como Abacuque falou aqui no verso 4, por que, Senhor? Porque os perversos são mais numerosos que os justos. Esse profeta, irmãos, ele estava angustiado. E o clamor desse profeta era por uma causa social. O clamor desse profeta era por uma causa política, uma causa moral, era por uma causa econômica, uma causa espiritual. A justiça estava sendo torcida, o povo, o pecado rolando solto, a lei não existia mais, e esse profeta então clamando por isso. Mas o bom disso tudo é que ele foi encontrado. O clamor de Abacuque foi ouvido. E quando o Senhor encontra Abacuque, lá no capítulo 2, verso 4, o Senhor fala: Abacuque, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Aleluia. Sobe aqui, Marquinhos. Por favor. Você tem clamado até quando, irmão?
Ou essa tristeza já tomou tanto espaço em você que nem clamar mais até quando? Saiba que Deus, ele confortou o coração de Abacuque. O justo Abacuque vive por fé. E ele consola o meu e o seu coração hoje. Se Deus confortou o coração de Abacuque, ele vai confortar o seu. Ele vai confortar o seu. Não acha, irmão, que o silêncio de Deus é porque ele não ouve. Não acha, irmãos, que o silêncio de Deus é porque ele está dormindo. Nunca pense isso. Porque o nosso Deus, ele reina soberano. Reina soberano. É Senhor de todas as coisas. O nosso Deus não é feito de pedra, nem de madeira, nem de coisa alguma. Ele é Senhor, Deus vivo e poderoso, que não perde batalha, que nenhum dos seus planos são frustrados. Esse é o meu e o seu Senhor. Ele conhece os teus pensamentos mais profundos. Portanto, grave isso nessa noite, grave isso: o homem mau vai fracassar. Foi isso que o Senhor declarou para esse profeta: o homem mau vai fracassar, os seus planos vão falhar. Isso tem prazo de validade. O pecado não permanece impune, irmãos, não permanece. A justiça, ela é recompensada. Creia nisso, o justo viverá por fé. A terra aqui estava corrompida, coberta pelo pecado, cheia de engano e de maldade. Mas o justo, ele não vive por vista, o justo vive por fé. É assim que é a vida do homem de Deus, é assim que é a vida da serva de Deus. Ela não vive por vista, mas vive por fé. O crente em Cristo Jesus, ele não vive por vista, mas vive por fé. Assim como o crente em Cristo Jesus não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, Deus bondoso! É assim que Deus faz, amada igreja Manaim. É assim que Deus faz. Em Cristo Jesus, a sua angústia encontra consolo. Em Cristo Jesus, o medo e o pavor dissipam. Em Cristo Jesus a alegria é plena. Em Cristo Jesus temos paz uns com os outros. Em Cristo Jesus, mesmo sem entender, nós permanecemos. Que a sua queixa hoje, que tem sido: até quando, Senhor? Eu já não suporto mais. Ela tenha sido encontrada hoje. Que você tenha obtido resposta hoje desse Deus. Dizendo, assim como ele disse para Abacuque: espera, escreva isso para que todos vejam. Espera, Abacuque, não vai falhar. Mesmo que demore, não vai falhar. Vai acontecer. Os perversos, eles não vão vencer, irmãos. E a nossa oração é para que os perversos sejam encontrados e transformados.
Mas eu não posso ir embora sem compartilhar algo também para vocês. A gente vê aqui no capítulo 2, que depois que Deus fala para Abacuque: olha, Abacuque, os cavalos dos babilônicos, eles são mais velozes que os próprios leopardos. Olha, Abacuque, você vai ver violência por todo lado aqui. Esse povo, ele é tão numeroso, ele é tão forte e poderoso, que eles vão varrer Judá como uma vassoura varre a poeira da terra. Abacuque então clama a Deus, e no capítulo 2 Abacuque fala: eu vou subir a uma torre de vigia, e lá eu ficarei de guarda, só esperando ali o que é que o Senhor tem para me dizer, qual resposta o Senhor vai me dar. E a lição que eu tiro aqui, irmãos, é que um outro profeta, o Elias, ele recebeu a ordem de subir a montanha e lá vigiar pela revelação que Deus poderia trazer. Vemos aqui que Abacuque subiu a uma torre de vigia, e lá ele ficou esperando o silêncio de Deus passar. Nós bem sabemos que Moisés, certa vez, se pôs na brecha da rocha e vigiou, a fim de ver a glória de Deus passar ali. A pergunta, irmãos, é: e nós? Qual é o nosso lugar de vigilância? Qual tem sido o nosso lugar de vigilância? Talvez as guerras que você tem enfrentado aí, você só vai vencer com o joelho no chão, irmão. Você precisa voltar a encontrar o seu lugar de vigilância. Senão a gente fica igual todo mundo, esparramado no sofá, novela das 7, das 8, das 9, série, não sei o que, no celular, e reclamando. A gente precisa se colocar na nossa torre de vigia. A gente precisa começar a vigiar, irmãos. O vigia que espera pela palavra de Deus, ele enxerga a promessa. O vigia que espera pelas respostas de Deus, ele permanece sadio, irmãos. Então mesmo Abacuque, ele sabendo que seria inevitável e severa a justiça, o juízo de Deus, Abacuque, ele viu esse progresso de deterioração moral e espiritual de Judá, e mesmo sabendo disso, ele declara assim, ó: todavia me alegrarei. Eu quero encerrar aqui, o Marquinhos louva a Deus e a gente ora. Aquele profeta que começou clamando: até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou gritar por socorro? Ele finaliza assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação. O soberano é minha força, e Ele torna os meus pés como os das corças. Assim o Senhor fala comigo e com você. Ele responde a minha e a sua queixa. Se coloque em pé para a gente orar, aleluia, e que a gente saia daqui hoje
com o nosso coração queimando por esse Deus, sabendo que mesmo que a resposta seja dura de engolir, que mesmo que a resposta seja meio azeda assim, dizendo que talvez a coisa piore, talvez os inimigos se levantem, esses inimigos não se levantam por conta própria, eles têm a permissão do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que até o cão, ele é um cão na coleira de Deus, ele não tem domínio sobre nada. O Senhor domina e reina poderoso sobre a minha e a sua vida. Creia em nome de Jesus. Só assim, irmão, vai ter alegria plena em seu coração. Só assim você vai olhar a árvore sem dar fruto e vai dizer: eu me alegro, eu exulto. Só assim você vai olhar seu esposo, que ainda é um beberrão, você vai olhar para ele e vai dizer: eu me alegro, pois eu creio no Deus da minha salvação. Esse vício maldito vai parar. Mas você tem que crer, irmão. Você tem que encontrar sua torre de vigia. Você precisa encontrar sua torre de vigia e orar. Não dependa só de oração de pastor não, viu, irmão? Você tem que começar a orar. Não sabe orar? Começa. Leia a Bíblia, leia os Salmos. Você vai aprender a orar, irmãos. Não está com força para orar? Chore, clame a esse Deus. Tem louvor aí, irmão? Então faz bem alto, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, igreja. Fecha o seu olho aí e levanta a sua voz. Começa aí a clamar: até quando, Senhor, o meu filho vai rejeitar a Ti? Até quando, Senhor, o meu marido vai rejeitar a Ti? Até quando, Senhor, essa doença maldita vai infernizar a minha vida? Até quando, Senhor? Aleluia. Encontra, Senhor, o teu povo, Senhor, que está enfermo, acamado. Senhor, visita com a saúde, restaura, Senhor, o enfermo, restaura, Senhor, quebra os grilhões dos algemados, viciados, Pai, em nome de Jesus, dominado pelo vício do cigarro, da bebida, das drogas, da pornografia, da corrupção, do suborno, do dinheiro, do poder. Liberta, Senhor, põe o teu povo em liberdade. Encontre, Senhor, os que choram, encontre, Senhor, os que clamam. Até quando? E anima-os, Pai, anima-os, Senhor, dizendo que o justo, ele não vive pelo que vê, mas ele vive por fé. Aleluia. Guarda, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, Pai, Senhor, que a gente não seja como juiz. Se a profecia é ruim, a gente dispensa. Se a profecia é boa, a gente aceita. Nos dê, Senhor, espírito de discernimento, Pai, para que a gente não venha julgar as coisas, mas que a gente venha receber da Tua bondade. Guarda o Teu povo de volta para casa. Leva o Teu povo em paz e segurança. Aquele, Senhor, que nos assiste, Senhor, vai, Senhor, de encontro com uma bênção tal, Pai. Traga paz a estes lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, aleluia, e que a graça do Filho Jesus, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um que nos assiste, seja com cada irmão, com cada irmã, com cada criança, com cada velho, em nome de Jesus. E que o Senhor dê uma semana, um restante de semana, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. E que quando, Senhor, houver um clamor de algum filho Teu, até quando, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, consolar esse coração aflito, dizendo que o justo, ele vive por fé. Nós te agradecemos por este encontro e nós, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Igreja Manaim. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você, te dando a paz. Em nome de Jesus, vão na paz do Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!